Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, olha só a questão envolvendo o Capasso, zagueiro Capasso. Muita gente fala, pô, não é possível que o Capasso não tem vaga. Irmão, esquece, não tem vaga, é horroroso. O Capasso é horroroso, vai por mim. Ah, bigode, você não... Olha vídeo dele, então, com a camisa do Vasco. Não precisa nem olhar ele no Tucumã. Olha com a camisa do Vasco, cara. Quando ele chegou falhando contra o Flamengo. É horroroso, irmão. Ele é um zagueiro horroroso. Tá? Mas o Vasco foi lá na época da 777, contratou ele, tá? E até hoje a gente não entende o porquê. Esse departamento de análise de desempenho do Vasco, meu amigo, é cada furo, maluco. É cada furo, é Capasso, é De Luca, é Jean Davi, é Emerson Rodrigues, é Maxime Domingues. Cara, é só contratação horrorosa, tá? A gente às vezes fica assim, pô, a galera fala, não entendo porque que o Vasco está nessa situação. Pô, eu entendo, cara. O Vasco não contrata ninguém que qualifique elenco. O Vasco contrata refugo. Refugo ou aposta? Aposta ou refugo? Porra, como que vai ganhar de time grande, irmão? Pô, contratando só refugo, jogador que ninguém quer? Como? Isso não é reforço, né, maluco? É refugo, tá? Enfim, o Capasso, tá? Estava lendo uma matéria do portal RTI falando o seguinte: o Talleres da Argentina não desistiu de contratar o Capasso. Só que é o seguinte, vai fazer uma proposta para o Capasso assinar um pré-contrato e sair de graça do Vasco no meio do ano. É, meu amigo. O contrato dele é até dezembro. No meio do ano o Talleres vai fazer uma proposta, ele assina o pré-contrato, sai de graça do Vasco. Essa é a jogada do Capasso. Por isso que o Capasso não está aceitando, irmão, proposta de lugar nenhum, parceiro. Por isso, já tem uma proposta na mesa, só que o Talleres não quer pagar para o Vasco. É brincadeira, por isso que o jogador prefere ficar ali encostado, tá? Sabe que já está garantido o clube quando encerrar o contrato com o Vasco, prefere ficar ali sem jogar, ganhando um saláriozinho, tá? Ganhando um saláriozinho ali do Vasco do que ir jogar e ganhar menos em outro lugar. Pô, irmão, não entendo as paradas dessa, cara. Eu não entendo as paradas dessa, irmão. Não entendo de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ó, falando em contratações, né? O Vasco tem interesse no atacante Max, do Sampaio Correia, que jogou o Campeonato Carioca. Aí, mais uma aposta. Mais uma aposta. Você lembra do Max? Eu não lembro. Zagueiro Eduardo Turran. O volante Alexandre, são os três jogadores, é o atacante Max, o Eduardo Turran, zagueiro, e o volante Alexandre. Vocês lembram dele? Enfrentou o Vasco, Sampaio Correia? Cara, eu não lembro. Esses são jogadores que o Vasco vai trazer, tá? Vai trazer para apostar, né? Vai apostar nesses jogadores. Cara, fica difícil, irmão. Fica difícil, cadê os reforços? Enquanto isso está lá, eu falei ontem, Fortaleza contratando o Deivinho. Fortaleza fazendo proposta para levar o Daverson. Pô, o Daverson seria um jogador para qualificar elenco, um jogador diferenciado, mas o Vasco, irmão, prefere aposta ou refúgio, parece, né? Parece. Infelizmente, tá? O clube agora nessa janela tem a janela doméstica, né? Já abriu a janela doméstica, que vai agora desse período de março até 10 de abril, vai ficar aberta, e aí pode contratar jogadores que disputaram estaduais. O Vasco está atrás de um reserva para o Verratti, tá atrás de um lateral esquerdo, está atrás também de mais um zagueiro. Reserva para o Verratti porque o Carille, infelizmente, ainda não entendeu que o Ryan pode ser esse cara, né? O Ryan pode ser o reserva do Verratti, inclusive o Ryan poderia ter ficado jogando de centroavante contra o Flamengo, né? Aí ele tiraria o Verratti. A gente viu que não era jogo pro Verratti, cara. Não era jogo pro Verratti, irmão. E o treinador insistindo com o Verratti até o final do jogo. Inclusive, ele tinha treinado isso, ele testou isso. Ele testou o Ryan de falso 9, colocou o Lloyd de um lado, o Garré do outro, o Nuno mais atrás de meia.
testou nos treinamentos antes do Flamengo, do jogo contra o Flamengo, mas não utilizou no jogo. Cara, aí vai ficar difícil também, Carille, te defender, tá? A corda do Carille já tá no pescoço, daqui a pouco, irmão, entra no Brasileiro, perde uma, perde outra, e aí, ó, cabeça do Carille cai, vai ser demitido. Enfim, vai estar de olho aí no mercado por um reserva do Verratti, tá? Um lateral esquerdo, que o Piton não tá bem, tá? É melhor vender o Piton logo, tá? O Milan quer, manda pro Milan, tá? Piton não tá bem, e o reserva dele, o Vitor Luiz, cara, tá horroroso, tá horroroso. A gente tinha o Leandrinho, mas o Leandrinho foi emprestado pro mundo árabe. Zaga, cara, zaga é aquilo, zaga tá difícil, já falei. Se o Vasco quiser consertar a sua zaga, vai precisar trazer um cara top para dar segurança na zaga. Igual quando trouxeram Mauro Galvão. Mauro Galvão deu segurança à zaga do Vasco, e aí o Vasco conseguiu pegar uma aposta, que era o Odivano, um americano de Campos. Aí sim, aí deu certo, tá? Mas, cara, ia botar o Odivano do lado de um cara perna de pau, não ia dar certo, meu amigo. Então, repito, o Vasco precisa qualificar o seu elenco. Ó, irmão, seguinte, o Pedrinho tá aguardando. A gente já ontem teve aquelas informações que nem foi balde de água fria, foi balde de água gelada na cabeça do vascaíno, de que o Marinacci estaria já acertando com o São Paulo, né, investimentos no São Paulo, tá? Inclusive, São Paulo ontem parabenizou o Olympiacos, que é um dos times do grego, né? Enfim, o Pedrinho ainda aguarda a reunião, a marcação da reunião com o Marinacci, ainda aguarda a proposta do Marinacci. A gente agora está apreensivo, né, para saber se o Marinacci vem ou não para o Vasco. Ó, o Vasco recebeu uma proposta, tá? Recebeu uma proposta de 600 milhões de reais pela SAF, tá? Não foi do grego, inclusive não foi revelado quem fez essa proposta, mas colocaram a proposta na mesa, 600 milhões de reais, 300 milhões à vista, entrando direto no clube, tá? E outros 300 milhões parcelados. A diretoria não aceitou este modelo de negócio, tá? Então, o Pedrinho continua no mercado oferecendo, o Vasco oferecendo, entre aspas, né? E esperando aí um investidor, esperando inclusive ainda uma proposta do Marinacci, do grego Marinacci, que pelo visto, segundo a imprensa, já está se acertando com o São Paulo. Eu queria saber a sua opinião, irmão. 600 milhões pela SAF do Vasco, 300 milhões agora, 300 milhões parcelado. É pouco? Qual a sua opinião? O Pedrinho está certo em recusar? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.